Senhores, hoje nossa aula será de matemática. E aí, gostaram? Tenho certeza que sim. Eu irei precisar que vocês sejam uma tesoura, né? Antes de começar, eu tenho certeza que vocês já procuraram aquele local tranquilo aí na casa de vocês. Então, eu irei precisar, como eu estava dizendo, do livro de matemática, do caderno do lápis, da borracha. Destaquem uma folha do caderno de vocês, que nós iremos também utilizar, e de uma tesoura, certo? Já pegaram esses materiais? Ótimo! Então, agora vamos pegar o livro de matemática e abrir na página 220. Abriram? Então, vocês irão ver simétrica de uma figura. E o que é, professor, uma simétrica de uma figura? Vamos aqui para que vocês possam entender. É comum falar em simetria de uma figura quando a ideia envolvida relaciona-se de fato com a ideia de simétrica de uma figura e não de simetria na própria figura. Na aula anterior, nós fazíamos a simetria na própria figura, aonde quando nós fazemos a linha da simetria e dividíamos a figura, o outro lado tinha que ser igual ao que nós tínhamos dividido, não é isso? Só que agora, a simétrica de uma figura, nós não vamos fazer a linha da simetria na figura, mas sim refletir uma figura igual à figura que nós estamos querendo. Aí vocês podem estar dizendo, não entendi, mas vocês irão entender agora. Na primeira questão, aqui, olha, diz assim: Silvana pintou uma figura com guache e depois dobrou a folha ao meio com cuidado. Quando as duas partes da folha se tocaram, a tinta formou uma nova figura do outro lado da folha. Vocês estão vendo que ela pintou, né, um cavalo. Um exemplo, aí vamos imaginar que ela tinha feito desse lado aqui a imagem. A partir do momento que ela dobrou, a tinta guache, né, topou no outro lado, virando a outra imagem. Então, isso quer dizer que é simétrica de imagem. Entendeu, meus amores, agora o que é simetria de imagem? Ela fez o desenho aqui, nessa parte. Vamos imaginar que esse desenho aqui, olha, do cavalo que ela pintou com tinta guache, ela fez nessa parte aqui. Ao fechar, a tinta, né, refletiu a mesma imagem nesse outro lado. Então, formando assim a simétrica de uma figura. E aí, vocês estão vendo aqui o que eu acabei de explicar na folha em branco, que aqui está o desenho, quando ela dobrou, né, que a tinta topou no outro lado, formou a mesma imagem, uma refletindo. Quando você se olha no espelho, você reflete a sua própria imagem. Então, aqui é como se fosse um espelho da imagem que ela tinha feito. Aí do lado tem assim: compare as figuras ao lado. O que você observou? Elas têm diferentes formatos, tamanhos diferentes, hein? Não. Então, o que é que a gente pode observar nessa figura? Que as duas figuras têm o mesmo formato e o mesmo tamanho. Olhem aqui, olha, o mesmo formato e o mesmo tamanho. Não é isso que a gente pode observar? Ótimo! Agora vamos para essa partezinha aqui azul. Escutar ainda mais um pouquinho da explicação. Cada uma dessas duas figuras é simétrica da outra em relação ao eixo de simetria, representado pela linha da dobra da folha. Vocês perceberam que o eixo da simetria não ficou em cima da figura, mas sim aqui, que uma reflete a outra. E essa linha aqui, que é a dobra da folha, é o meu eixo da simetria, mas que não está em cima de nenhuma das duas figuras. Aí na segunda questão tem assim:
Marque com um X os desenhos que mostram uma figura e sua simétrica em relação ao eixo azul. Nessa primeira aqui, vocês estão vendo que elas não são iguais. O meu eixo aqui, né, da simetria está aqui, mas olha, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3 partes pintadas. Então, eu não posso dizer que uma figura está refletindo a outra. Eu não posso dizer que uma está igual à outra. Entenderam? Então, nesse desenho aí, eu não vou marcar o X. Agora, eu vou dar um tempinho para que vocês analisem em qual dessas figuras vocês iriam marcar o X. Agora que vocês já entenderam que uma tem que estar igual à outra, de acordo com o meu eixo da simetria. Eu tenho que ter a mesma quantidade de quadrados de um, eu tenho que ter na outra. Imagine que esse eixo simétrico aí seja um espelho e que o espelho irá refletir a outra imagem. E quando ela reflete a outra imagem, ela reflete diferente? Não, ela vai refletir igual. Então é isso que eu quero. Pensem aí e me respondam. Já encontraram? Ótimo! Então, nós iremos só marcar o X nas imagens laranja claro, não é isso? Nessa daqui e nessa outra aqui, porque essas outras duas aqui não são figuras simétricas, não é isso, meus amores? Agora, vamos para o outro lado, na página 221, colocaram aí? Deixa eu colocar aqui o meu, pronto. Aqui vocês estão vendo assim, olha. Na foto ao lado, né, a simétrica da figura do cachorro é sua imagem refletida no espelho, como eu falei para vocês no instante. Imagine que há um espelho aqui, olha, posicionado na linha azul, em cada caso abaixo, como na foto ao lado. Desenhe e pinte a simétrica das letras, ou seja, a imagem refletida no espelho. Aí ele me deu a letra F. Eu deixei aqui no quadro para vocês um exemplo. Vamos supor que minha outra letra F estivesse aqui e aqui eu vou fazer a minha linha simétrica, né? A minha figura simétrica. Então eu vou contar quantos quadrados eu tenho aqui. E eu tenho, olha, a mesma quantidade, eu vou ter que ter também nesse outro aqui que está refletindo. Se lá em cima eu tenho 4, é claro que aqui embaixo, ou na minha figura do lado também terá que ter 4, certo? É isso que vocês vão fazendo, olha. Aqui eu vou contar, vou fazendo igualzinho a outra imagem lá. Eu não posso pintar um quadrado a mais que não tenha na minha outra. Aqui, aqui, aqui tem 2, olha. E aqui tem mais outro, né? São 2 aqui que eu tive que pintar, porque eu já tinha pintado esse. Então, aqui está a minha figura que reflete, né? Eu pintei assim, sai um pouquinho, mas vocês pintam direitinho. Aqui, olha, ficaria o F e esse F meu para cá, porque ele está refletindo a imagem. A mesma coisa seria a minha letra U. Façam aí para vocês verem. Contem a mesma quantidade de quadradinhos que tem em um, terá que ter pintado no outro, porque uma imagem está refletindo a outra e não uma imagem não se reflete diferente. Se vocês se olham no espelho, vocês irão ver realmente como vocês são. Ou vocês acham que ao se olhar no espelho, você aqui está sendo de uma forma e quando se ver no espelho vai se ver de outra? Não, não é isso, meus amores? Então, figura simétrica é isso. A figura vai refletir uma outra mesma figura, só que sendo pelo eixo da simetria, certo? E aí, quando eu disse a vocês que eu queria que vocês pegassem uma folha de ofício, era para que a gente pudesse fazer essa
última questão aí, que ele manda o quê? Que a gente pegue a folha, né? E eu disse a vocês que poderia ser de ofício ou de caderno, né? E aí ele manda o quê? A folha está aqui, que a gente dobre dessa maneira, bem direitinho, pontinha com pontinha. Depois que eu já fiz essa maneira, ele manda que eu faça isso aqui, né? Isso, olhem. Depois que já fiz essa maneira, olhem, que vai ficar assim, pontinha com pontinha, ele manda que eu faça um quadrado aqui. Vamos lá, cortar, né? Vocês estão fazendo aí também o quadrado de vocês. Ótimo, olha, já fiz, certo? Cortar aqui direitinho, pronto. E aí, ele pergunta, qual foi a imagem que apareceu na figura de vocês? Foi essa daqui? Dessa maneira? Isso. E aí, vocês irão fazer o eixo da simetria, que pode ser descendo aqui, como pode ser aqui no meio. Certo assim, meus amores? Gostaram? Então, ele diz assim, agora desenhe como ficou a folha de papel após o recorte e trace com uma régua o eixo de simetria. Então, vocês irão desenhar como ficou a folha, né? Vocês irão fazer que ficou assim, dessa maneira, nesse quadrado que tem aí em branco. E irão depois fazer a linha da simetria, descendo aqui e aqui também. Olha que ela já está na marcação da própria folha. Estão vendo que na própria marcação da folha. E aqui também. Vocês irão desenhar duas figuras desse jeito e fazer as duas formas do eixo da simetria. Tá bom assim, meus amores? Mas nossa aula não termina por aqui não. Vocês irão ficar com a página 222 para responder na casa de vocês. Respondam com muito carinho e coloquem no grupo de vocês da escola, tá bom assim? Então, meus amores, nossa aula de hoje termina por aqui. Fiquem com Deus e até uma próxima aula.